Professor Ismael Rocha está com a gente todas as quartas-feiras no time do estúdio, no quadro Eduque-se. Hoje vem falar de algo que é o alicerce da educação, né? Educação básica. O professor Ismael vai trazer uma fotografia, né? Não sei se são números ou um relato. Quem vai explicar melhor é o professor Ismael Rocha. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao Estúdio CBN mais uma vez. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É uma alegria estar novamente aqui com vocês para falar sobre educação, esse tema tão importante e necessário. E, pois é, eu vou falar sobre números e vou falar sobre o relato, sobre uma avaliação. Semana passada, no final da semana passada, saíram 2 relatórios oficiais sobre a educação brasileira. O primeiro foi um censo, ou seja, uma medida quantitativa daquilo que efetivamente aconteceu nesse último período. E o segundo relatório foi uma avaliação que foi feito pelo SAEB, que também é um órgão oficial do governo, e que eu quero comentar com vocês sobre este resultado, que não é nada agradável, né, Guarizo? Exatamente, professor. São valores aí que colocam a educação brasileira lá embaixo. Isso se a gente comparar com outros países. Se a gente falar só da nossa, né, dá para ver que tem aí problemas e sérios a serem resolvidos. Pois é, o censo, né, e eu vou fazer somente um recorte, né, o censo foi feito com alunos do ensino básico, ou seja, do 1º ao 9º ano do ensino básico e do 1º ao 3º ano do ensino médio. E uma informação que eu queria destacar aqui para você, Guarizo, e para os ouvintes CBN, foi a queda no número de alunos matriculados, no ensino médio. Ou seja, nós tivemos uma evasão de 21 para 22, ou seja, de 2021 para 2022, de perto de 400 mil estudantes. Ou seja, em 2022, nós temos 400 mil estudantes a menos no ensino médio brasileiro. Esse é um número muito grande, porque nós estamos falando de jovens de 15, 16, 17, 18 anos que simplesmente não estão frequentando as aulas. E o que é importante é que a gente procure realmente quais foram as causas que levaram a esse dado. Primeiro, muitos desses estudantes não estão identificando, Guarizo, ganhos. Eles não estão percebendo que ir à escola pode trazer a eles um ganho pela qualidade do ensino, pelo aquilo que eles estão aprendendo, pelo aquilo que eles estão conseguindo colocar em prática daquilo que eles estão aprendendo. Então, o que acontece? Eles simplesmente abandonam. É o que nós chamamos de evasão escolar. Um outro aspecto também citado é a qualidade e a infraestrutura dos prédios escolares. Todos nós sabemos, infelizmente, que boa parte dos prédios escolares do ensino público brasileiro, esses prédios estão degradados, ou seja, não existem banheiros adequados, as salas de aulas estão completamente pichadas, cadeiras quebradas e assim por diante. Outro aspecto são os professores desmotivados. Professores desmotivados pelo salário, pela falta de incentivo, pela falta de treinamento. E talvez outro aspecto que eu quero destacar seja o mais importante. Esses meninos, eles estão acostumados à tecnologia. Eles estão com o telefone celular na mão todo o tempo, todo dia. E aí eles entram em sala de aula e ali tem um ensino tradicional, um ensino com lousa e giz, na sua grande maioria. Então, estes são aspectos que a gente precisa ficar muito atento com relação ao abandono, à evasão escolar. 400 mil estudantes a menos no ensino médio significa um número muito significativo. E isso nós precisamos ter atenção. O outro aspecto, a outra informação, é ligado ao IDEB, que é exatamente a avaliação feita pelo SAEB. Diga lá, Guarizo. Eu queria saber se, além dessa falta de estrutura que o senhor disse, também tem a questão da pandemia, que o aluno não voltou, né? Aproveitou um tempo que a evasão escolar estava diminuindo, mas depois que as aulas passaram a ser online e não tinham condições, esse aluno
deixou a escola e não quis mais saber de voltar. Exatamente, exatamente. Porque até o ano de 2021, nós tínhamos um grupo de alunos que estavam aqui e ali fazendo aulas online e teoricamente matriculados. Quando entra no ano de 2022, onde efetivamente a gente começou a ter aulas presenciais, esses alunos resolveram realmente não voltar. Por quê? Porque eles já tinham tido uma péssima qualidade de ensino no período da pandemia, boa parte sequer tiveram aulas, e o que acontece? Eles começaram a ter outras atividades, se desmotivaram, porque são adolescentes, a gente sabe que os adolescentes têm esse aspecto da motivação muito forte, muitas vezes os pais não têm condições de fazer esse incentivo a esses meninos, e aí eles emendaram, né? Começaram na pandemia, que já não tinha aula, e eles resolveram não voltar. Mas o número é muito grande e chama muito a atenção de todos nós. Exatamente. Bom, e para mudar isso, professor, o senhor já defendeu em outras oportunidades aqui que não dá mais para ficar só naquele negócio quadro negro, todo mundo sentado, explica, faz ditado, alguma coisa ligada a essa tecnologia que o senhor disse no começo tem que começar a ser utilizada, né? Principalmente a área de preparação dos professores e de suporte de tecnologia dentro de sala de aula. Guarizo, isso é fundamental. Isso é um fator de desmotivação incrível para os meninos. Você imagina um garoto que está acostumado a ter o telefone celular na mão 24 horas por dia. Ele entra em sala de aula e o professor está falando de coisas que estão completamente fora da realidade dele. Ele está construindo uma lógica que esses meninos não possuem mais. É uma lógica descritiva, quando, na verdade, a lógica desses meninos é uma lógica virtual, é uma lógica quantitativa, é uma lógica semântica. É completamente diferente, Guarizo. Então, o que faz deles? Simplesmente eles viram as costas, eles abandonam. Mas eu queria chamar a atenção dos ouvintes CBN para um outro grupo de dados, e eu vou ser rápido nisso, Guarizo. É os dados realmente publicados pelo SAEB, e eu vou fazer um recorte, também novamente para o segundo ano do ensino básico. Segundo ano, meninos e meninas de 7 e 8 anos. Guarizo, mais de 22%, beirando os 25%, destes meninos não sabem ler e escrever. Eles não sabem fazer conta, eles não sabem fazer operações mínimas, eles não sabem ler coisas básicas, como ler uma palavra mamãe, eles não conseguem ler, eles não conseguem decodificar, eles são analfabetos no segundo ano do ensino básico. E todos vocês que estão me ouvindo vão lembrar do segundo ano, quando já trabalhava com a cartilha, com continhas de somar, continhas de subtração. Nós lembramos como isso foi na nossa infância. Certamente, vocês agora que estão me ouvindo, fizeram uma viagem com a professora ensinando essas coisas todas, e estes meninos não sabem ler, não sabem escrever e não sabem fazer operações básicas de matemática. Esse é o dado de 2019, Guarizo, para 2021, esse número dobrou. Ou seja, em vez da gente regredir, tá certo, temos o fator pandemia, que impactou e assim por diante, mas esse número dobrou de meninos e meninas que não sabem ler, não sabem escrever. Dados que foram publicados por organização oficial do governo, do MEC, agora, no final da semana passada. E isso compromete demais o futuro, Guarizo, porque esse déficit desse raciocínio lógico pode ser irreversível. O que é que significa isso? Pode comprometer o processo cognitivo dos meninos para o resto da vida. Eles vão ter dificuldades de construir raciocínios lógicos. E a dificuldade de construir raciocínios lógicos limita o uso da tecnologia, o uso de informações que permitam com que eles tenham uma profissão que seja melhor qualificada, consequentemente tenham salários melhores. E isso lá no fim da fila vai gerar maior concentração de renda. Por quê? Porque nós temos do lado de cá alunos, estudantes que estão em escola pública, estão tendo todo o cuidado, toda a informação, todo o processo de aprendizagem. E do lado de cá nós temos
meninos e meninas que se distanciam muito grande para isso. De novo, precisamos de um plano, de um projeto para realmente reverter tudo isso. A médio prazo, né? Obrigado, professor Ismael Rocha. Grande abraço e até a semana que vem. Até a semana que vem, um abraço a todos vocês. Agora 3h54.